bem, e mesmo a nível subnacional nós vemos resultados nos testes, sobretudo de ciência e tecnologia. Por exemplo, a municipalidade, acho que é o governo da metrópole de Xangai, obteve os melhores resultados do mundo nos quesitos de ciência e tecnologia, né? Então, a gente lê bastante sobre esses sucessos. Mas o primeiro ponto é que a China e a Índia têm desenvolvido estratégias muito diferentes de investimento na educação. E essas estratégias tendem a seguir os modelos respectivos de desenvolvimento. Imperfeitamente, mas os dois têm projetos estratégicos. O segundo ponto é que a Índia e a China têm tratado a educação formal como estratégia. O que eu quero dizer com isso? 2 pontos aqui. O primeiro é que tem uma visão a longo prazo. Não são só metas de 3, 4 anos. E o segundo, que há uma articulação relativamente bem feita entre o investimento na educação e os setores produtivos, né? Bom, a educação em si é um setor produtivo na medida em que produz capital humano, que também é uma fonte de crescimento econômico e bem-estar social. O terceiro ponto tem um pouco a ver com o gargalo político que a gente tem aqui nesse país em relação à educação. Todo mundo sabe que a gente precisa investir mais em educação. Eu não estou dizendo nada de novo, eu estou falando do óbvio ululante, né? Em todo o painel sobre desenvolvimento alguém diz isso, nós precisamos investir. Por que a gente não consegue investir mais em educação? Isso é uma pergunta que também pode ser feita no contexto da China e da Índia. E esses dois países, até por terem sistemas políticos de natureza bastante diferentes, oferecem respostas diferentes, né? A gente também pode tentar aprender um pouquinho sobre como enfrentar esse desafio que é o gargalo do gargalo, o gargalo político do gargalo da educação. Enfim, então vou falar um pouquinho mais sobre a China, por causa do limite do tempo, muito rapidamente. O que tem acontecido na China? O governo chinês recentemente prometeu aumentar os gastos da educação pública em 100%. Em 2006, a porcentagem do PIB que era gasta com a educação era de apenas 2%. Até o ano que vem, supostamente, né, a gente nem sempre acredita no que diz o Partido Comunista, serão gastos mais ou menos 6%, quase que 6%. Eu acho difícil eles cumprirem essa meta, mas já dá para perceber que realmente os gastos têm aumentado bastante. Eu estive na China recentemente, também fui à Índia, visitei províncias consideradas periféricas, Yunnan, na China, e Sikkim, ali na Índia, entre o Butão, o Nepal e o Tibete. E você vê que, mesmo nessas áreas periféricas, há bastante investimento. No caso da China, então, o que está acontecendo? A China está tentando, né, essa história nós todos conhecemos, está tentando passar da produção básica para a manufatura de itens cada vez mais sofisticados, ou seja, de valor agregado, né, cada vez maior. Mas é importante reparar, quando a gente estuda o investimento na educação, que ela não tem ignorado a manufatura básica. Por quê? A gente tem um pouco essa ideia de que os camponeses chineses, que não têm mais muita renda nas áreas agrícolas, estão indo morar nas cidades grandes da China e nas zonas de interesse econômico especial, e que eles chegam lá sem grande conhecimento. Não é o caso. Eu visitei várias fábricas em Shenzhen, em outros SIs, e o que você vê é que, sim, você precisa de uma base de conhecimento, né? Você precisa de um certo conhecimento científico, uma base matemática, e a capacidade de ler e escrever, que em chinês não é pouca coisa, né? E o governo chinês tem prestado atenção nisso, tanto que o desempenho educacional, nível básico e nível médio, nas áreas rurais da China, não está longe do desempenho urbano. Vocês imaginem só como seria se as nossas escolas, nas zonas rurais do Nordeste, se saíssem bem, né? Isso demonstra a capacidade do governo chinês de investir relativamente bem na educação básica nessas áreas. Ao mesmo tempo, há uma tentativa de
alimentar o conhecimento um pouco mais sofisticado, investindo nas universidades, nível graduação e pós-graduação. E aí, realmente, você tem uma expansão dramática, né, em números absolutos, mas também em termos de porcentagens. Tem também vários problemas, por exemplo, da qualidade. A China está produzindo um número enorme de doutorandos, mas sem necessariamente a qualidade que corresponderia às demandas da economia crescente e também ao campo do empreendedorismo na China. Enfim, mas tem essa articulação que faz parte do projeto nacional de educação, que é uma série de documentos que têm sido elaborados nos últimos 10 anos e que tem uma visão a médio prazo de 5 anos, tem uma visão a longo prazo de 10 anos e tem uma visão a mega prazo, digamos, de 20, 30 anos. Né? É uma visão intergeneracional, que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Então, quando me perguntam, bom, mas a China se sai muito bem na área da educação porque tem um legado confucionista, né? A gente ouve essa explicação essencialmente cultural do sucesso chinês, mas é bom lembrar que há muita variação, tanto geográfica quanto temporal, no desempenho educacional. Dentro da China, você tem diferenças no desempenho educacional. E também é bom lembrar que, por exemplo, durante a Revolução Cultural, a China praticamente aboliu as instituições do ensino formal e da cultura. Então, mesmo na China, a gente não pode dizer que houve uma cultura ininterrupta da educação. É preciso examinar, analisar as instituições do ensino e as políticas da educação. Tá, 5 minutos, perfeito. Então, o que eu estou dizendo é que assim, o fator cultural é um fator, pode até ajudar a explicar esse desempenho muito bom chinês, pelo menos nas áreas que eu citei, mas não é uma explicação suficiente ou muito convincente. O que mostra que a gente tem que examinar justamente as coisas mais concretas, as instituições, as políticas, é que quando a gente vê o exemplo da Índia, a gente vê uma estratégia muito diferente, mas que também tem sido planejada de uma forma muito mais minuciosa, e não só através da redistribuição, como tem sido feito muito aqui no Brasil. Então, a Índia, como nós sabemos, tem apostado, até de maneira relativamente estreita, numa parte ainda pequena, né, proporcionalmente, da economia indiana, começando com o outsourcing, com os famosos call centers, e cada vez mais apostando que a transferência do conhecimento, né, do know-how, irá gerar uma nova geração de empreendedores de grande escala. Né? Na Índia, há uma tradição de muita desconfiança entre o governo e o setor privado. Isso vem, em parte, do legado do socialismo, como ele foi institucionalizado na Índia. Mas isso também gera certos desafios na área da educação, porque a Índia tem investido de uma maneira significativa, até descomunal, na educação a nível universitário, na pesquisa de ponta, sobretudo na engenharia e ciência. Então, você tem hoje em dia, por exemplo, instituições de pós-graduação em engenharia que competem com qualquer ITA ou MIT de outros lugares, mas que produzem um número alto de engenheiros, mas você vê ali também uma polarização. Então, a educação indiana está atrelada a um projeto de desenvolvimento nacional. Então, eu acho que o maior problema ali é a polarização, tanto da educação básica quanto mesmo dentro do nível universitário. Enfim, nós não podemos romantizar o estado da educação nesses dois países, assim como nós não podemos romantizar os modelos de desenvolvimento. Né? Tem muita coisa que deixa a ser desejada. Tem, por exemplo, os problemas de qualidade, tem essa polarização. Mesmo na China, a gente vê que há ainda a utilização de métodos pedagógicos baseados na memorização, em vez do pensamento analítico,
O governo chinês até se dá conta disso e tem agora, está começando a experimentar com outros modos de pedagogia. Tem uma preocupação crescente, que já existe há muito tempo no Japão e na Coreia, com a carga horária dos alunos, né, que tem gerado bastante infelicidade, taxas cada vez mais elevadas de suicídio entre os alunos, um pouco por causa das pressões do equivalente do vestibular, do Gaokao em chinês. Enfim, então a gente vê que esses dois países têm seguido estratégias diferentes, mas que são, de uma forma ou outra, atreladas a modelos de desenvolvimento e articulados com outros setores, né? A gente vê também que eles têm maneiras muito diferentes de lidar com o gargalo, que eu chamo de gargalo político, né? Claro que a China não tem que lidar com esse gargalo no mesmo sentido do Brasil, né? Aqui, enfim, o ciclo político não é longo o suficiente para permitir que os investimentos na educação gerem voto. Esse é um dos nossos grandes problemas da educação, não é da educação, é a política da educação, né? As melhorias levam muito tempo, então não dá voto. Como que a China contorna isso? Bom, a China tem capacidade de contornar isso, porque não é uma democracia, as decisões são tomadas do centro. Na Índia é um pouco mais parecida com o nosso sistema, no sentido de que é também uma democracia nominal e, de certo modo, até funciona bem para o que é. Na Índia, uma coleção de culturas tão diferentes. A Índia tem uma tradição de planejamento que vem, em parte, da época socialista, mas ela criou incentivos individuais para que os políticos gerem resultados e melhorem os resultados na área da educação. Passo a passo, mas tendo em mente esse planejamento a longo prazo. Então, uma das lições, claro, que a gente tem que mexer nas estruturas de incentivo para melhorias na educação. Bom, para encerrar, óbvio que a gente se depara com os resultados da nossa falta de aprendizado coletiva no dia a dia. Eu estava vindo aqui para a PUC, peguei o ônibus do metrô e tinha um pôster, né? Um anúncio no metrô dizendo para uma posição de inspetor de soldagem, salário R$7.000. R$7.000. Anteontem, semana passada saiu um artigo no Estadão. Podem sair correndo, né? Um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria e pela Câmara Brasileira de Construção, em janeiro desse ano, mostrou que 89% entre todas as empresas da construção civil sofrem com a dificuldade de contratar empregados aptos a trabalhar em obras. Informaram que esse problema existe em todos os níveis da pirâmide, não só na base, né? Tem dificuldade de encontrar o inspetor de soldagem e também tem dificuldade de encontrar engenheiros de alta qualificação. Então, como resolver esse problema? Só mais uma observação. A China e a Índia têm uma coisa em comum. Elas têm seguido um modelo relativamente estrito de educação, que define a educação através da perspectiva do capital humano. Para que serve a educação? Ela serve para preencher os nichos que vão sendo gerados através do crescimento econômico e, até certo ponto, com o intuito de alimentar o empreendedorismo. Nós temos essa opção, né? E mesmo dentro da opção, várias possibilidades. Mas a gente precisa lembrar também que nós vivemos, mal ou bem, numa democracia, que a função da educação não pode parar aí. Ela tem que ir além para educar cidadãos no propósito de